Agora não. Olá a todos. Cá estamos nós de novo no Inquietações, o programa onde há sempre algo que está para acontecer. Eu, Vitorino, como sempre, e hoje um convidado muito especial, Francisco Mourão Correia, coordenador da Exopolítica em Portugal. Bem-vindo e Muito obrigado grata pelo por convite. aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Olá, Madalena. Olá, Vitorino. E olá a todos aqueles que nos possam estar a ouvir, onde quer que seja. Eu espero que seja uma bela conversa hoje de algo fora da caixa, não é? Muito bom. Agradecemos a sua presença e a amabilidade de estar connosco à conversa no Inquietações. Gostava de colocar uma primeira questão que, não tendo a ver com a nossa conversa, tem tudo a ver porque vai ao âmago de quem vai falar connosco. Quem é o Francisco Mourão Correia? Pois o Francisco Mourão Correia fez um percurso ao nível da gestão e do marketing, mas sempre desde muito novo, desde pequeno, sempre teve um interesse especial pela área da astronomia, pela possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Isso para mim eh, era algo que tinha que ser natural, portanto não tinha essa dúvida de que, como Carl Sagan referiu, num universo tão grande seria um desperdício de espaço sermos só os únicos existentes neste universo. Hoje em dia já se fala num multiverso, não é? Portanto, num universo que se pensa poder ser infinito, um multiverso com as imensas, as possíveis dimensões existentes para além da nossa, quer dizer, vamos a multiplicar todo esta realidade que nos escapa. Nós, de facto, não sabemos o que é a realidade onde estamos submergidos, não é? E, no fundo, pelo interesse e também pela... às vezes o universo conspira a nosso favor, não é? Vai-nos metendo à frente pessoas uh, com quem temos a possibilidade de crescer e de aprender mais. E foi isso, no fundo, que foi acontecendo. Fui conhecendo, ao longo da vida, pessoas ligadas à área, neste caso da ovniologia, do estudo do fenómeno OVNI. Hoje em dia já se fala em UAPs, embora não seja um termo propriamente recente. E, e pronto, de repente, aquilo que era um hobby, portanto, basicamente o ler muitas obras todas, tentar estudar um pouco aquilo que já se tinha feito no passado e ser um hobby, de repente passou a ser algo mais do que um hobby, no sentido, embora, vamos lá ver, não é propriamente uma profissão, porque não se ganha dinheiro nesta área, pelo contrário, gasta-se dinheiro. Mas, de repente, fruto dos contactos que foram sendo estabelecidos lá fora, houve este convite de formar o grupo de Exopolítica em Portugal, que é uma rede internacional e que tem sede nos Estados Unidos. E depois, enfim, veio a ICER, que neste momento é uma organização registada em Portugal e que tem membros de 30 países. E pronto, e passou a ser uma ocupação quase diária, não é quase, é mesmo diária, porque são reuniões atrás de reuniões, são contactos, etc. São os inúmeros eventos. Hoje em dia a coisa ganhou uma dimensão que só nos meus sonhos em pequeno consideraria ser possível. Muito, muito rapidamente, só para esclarecer quem nos está a acompanhar, o AP significa fenómeno anómalo não identificado, mas esta Correto. sigla, portanto, é em inglês, ou seja, Unidentified Anomalous Phenomena, correto? Certo, correto. Esta sigla foi utilizada nos anos 80, mais dentro das comunicações de inteligência em Inglaterra, precisamente por causa do estigma que tinha o UFO. E, portanto, começaram a utilizar o UAP. Hoje em dia, mais concretamente, a partir de 2017, quando houve a publicação no New York Times sobre a existência
do chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Portanto, um programa dentro do Departamento de Defesa norte-americano que andava a estudar o fenómeno. E foi a partir daí a pessoa responsável, o Luís Elizondo, responsável por esse programa, começou a utilizar, vamos lá ver, foi tão convidado para as inúmeras televisões, principalmente americanas, para falar sobre o fenómeno e sobre o programa, e ele utilizava sempre o termo UAP, e de repente pegou, e de repente a gente começou a falar no UAP. Para a maioria das pessoas é desconhecido, para quem anda dentro desta área já sabia que ele existia. Vamos falar de várias coisas, não é? No entanto, eu não resisto a colocar uma questão, que é a seguinte: quais são as provas irrefutáveis de que efetivamente existe vida inteligente fora do plano terrestre e que influi ou que tenha influído com a nossa vivência e evolução enquanto humanidade? Bom, provas irrefutáveis não existem. O que Boa. existem são evidências. E existem evidências, portanto, fruto das inúmeras situações ao longo da história, mas principalmente ao longo do século XX, de interferência desde situações de voo com pilotos, seja pilotos da Força Aérea, um pouco por todo o mundo, não é? Ou a interferência em bases nucleares, como aconteceu também. Portanto, um objeto de repente chegar, as pessoas na base, portanto, um acesso altamente restrito, enfim, ninguém se pode aproximar, não é? Portanto, e de repente há um objeto que para à frente dos portões da base e no espaço de alguns segundos há uma série de mísseis que são desligados, não é? Ou isto foi numa base, foi em mais de uma base norte-americana nos anos 60, e ao contrário, na União Soviética os mísseis de repente ligam-se, todos em condição para serem lançados, não é? Mas há várias outras situações em que os próprios pilotos referem o objeto ou o fenómeno era inteligente, porque conseguia antecipar os nossos movimentos, conseguia antecipar a percepção de para onde é que nos deslocaríamos, não é? Qual era o existente do exercício, qual era o próximo ponto de chegada. E, portanto, todas aquelas características de voo, e hoje em dia falam-se nas 5 observáveis, portanto, que isso não tem propriamente a ver com inteligência, bom, tem a ver com uma tecnologia que nós não possuímos ainda. Mas sim, quer dizer, fruto das inúmeras situações vividas ao longo da história, e concretamente no século XX, seja em teatro de guerra ou não, chegou-se à conclusão que a hipótese, expondo em cima da mesa as inúmeras hipóteses, seja um adversário, seja enfim, um fenómeno natural, sejam situações de balões, seja o que for, ali a hipótese extraterrestre, ou não humana, seria a mais adequada. Não é? Portanto, não há uma prova irrefutável, mas leva-nos a concluir que estamos na presença de uma inteligência que não é humana. Aquilo que eu estava a falar das 5 observáveis que hoje em dia se fala, e começou-se a falar principalmente a partir de 2017, desse programa de identificação de ameaças aeroespaciais. Estas 5 observáveis incluem a hipervelocidade, portanto, andar acima dos 20.000 km/h, a invisibilidade a olho nu e a radar, a ascensão positiva, portanto, conseguir suster-se no ar sem aparente sistema de propulsão, aceleração instantânea, portanto, estar aqui de repente desaparecer, e a quinta era multimeios, ou seja, são objetos que conseguem tanto estar no espaço como na atmosfera, como de repente submergir e entrar debaixo d'água. Tudo no mesmo veículo
o que nós não conseguimos fazer. Nós utilizamos aviões, foguetões, usamos submarinos e barcos, não é? Precisamos de diferentes tipos de locomoção em função do meio onde estamos. E, supostamente, aparentemente, eles conseguem fazer tudo num só. E, portanto, o que, precisamente no Departamento de Defesa norte-americano, começaram a alertar é que se, com uma só destas vantagens, seria de facto uma vantagem em teatro de guerra, alguém que conseguisse de repente ter hipervelocidade ou ter a possibilidade de ser invisível ou ter a possibilidade de aceleração instantânea. Tudo isso é uma vantagem em teatro de guerra. Com uma só já seria uma grande vantagem. Com 5 dominaria o mundo. E portanto Mas essa começou a agora ser a preocupação. interrompendo, será essa uma das provas quase irrefutáveis de que essa inteligência não nos ajuda na obtenção dessa tecnologia mais desenvolvida, justamente porque olhamos sempre para isso de uma forma bélica? É verdade. A nossa preocupação é sempre bélica e, ao longo da história, o salto tecnológico surgiu sempre em função de situações de guerra, não é? Portanto, como aperfeiçoar a nossa tecnologia para ser superior ao próximo, ao outro, ao adversário. E, obviamente, tem sido o foco principal das organizações militares. Estamos perante algo que é tão avançado que queremos estudar para tirar proveito disso, para realmente, lá está, para conseguir ter essa vantagem sobre o adversário. E isto não é novo, isto já desde os anos 40, quando começaram a surgir os primeiros, embora há mais para trás, mas essencialmente em teatro de guerra, e até começa com a suposta queda de um OVNI em Roswell, em que eles primeiro pensaram que eram os russos ou os japoneses, e depois quando se aperceberam que andavam depressa demais e alto demais, começaram a pensar, bom, se calhar é outra coisa. Então há que primeiro fechar a cortina, não se passa nada, e vamos tentar chegar à informação para ver de que forma é que podemos ter proveito disso. Não é? E tem sido mais ou menos essa a gestão da informação. Portanto, há sempre aqui uma cortina, um pano de fumo, tem havido claramente uma campanha de desinformação e contra-informação, inclusive, no sentido, como se fosse um acidente, não é? Está ali a guarda, a GNR, a dizer, aqui para não formar a fila de carros que querem todos a curiosidade de ver, não se passa nada, por favor, sigam em frente. É mais ou menos a mesma coisa, não é? Não se passa nada, sigam em frente. Mas o fenómeno é mundial, portanto, não são só os Estados Unidos que têm acesso, que começaram a ver isto, não é? Todos os outros também. E nós cá em Portugal a mesma coisa, não é? Temos casos ao longo da história, começar seja com o Sr. General Lemos Ferreira, em 57, em que foram 40 minutos de observação. Portanto, em 57 não seriam propriamente drones, não é? Não é? E, umas esferas que mudam de cor, que mudam de forma, inclusive, deixam de ser esferas, que de repente agem em conjunto e que se lançam contra os aviões. Quer dizer, em 57, não é? Quem poderia ser? Não é? E agora já me estou a perder um bocado no raciocínio. Sim, mas nós claramente não temos maturidade para ter lidar com tecnologia, se calhar tão avançada. Estamos sempre no precipício de nos destruirmos, não é? Portanto, essa é aquela questão da Ucrânia, não é? Utilizar ou não armas nucleares, por muito que sejam táticas e tentem ser mais dirigidas apenas àquele local para tentar evitar criar outros danos, mas não deixa de ser uma arma nuclear, não é? E nós, com acesso a esse tipo de tecnologia, se calhar, sim, pode ser. Há, de facto, aqui sempre um jogo de gato e do rato, porque sistematicamente o fenómeno não se deixa apanhar. Não é? Ou as fotografias que são pouco nítidas, ou os aviões que tentam perseguir não se apanham. Portanto, há aqui, em alguns casos, um jogo de gato e do rato. Por outro lado, há situações daquelas que alegam o contacto com seres, há aquelas pessoas que alegam as abduções, portanto, os raptos, e quando são feitas
experiências médicas, ou seja o que for. Portanto, o, o tema é complexo, é muito é abrangente, mas é extremamente complexo. Não, ele não se mostra de uma só forma. E esse também é um dos desafios para o estudo. E, nomeadamente, inclusive até estudar de que forma é que a pessoa é afetada psicologicamente ao enfrentar algo que desconhece. Seja pela observação do objeto, que tem um impacto que a pessoa não consegue explicar, e depois, por outro lado, também tem receio de ser ridicularizada se o contar a alguém, não é? Ou de vir a público. Como é que a pessoa... como é que se pode validar e como é que se pode estudar mais profundamente, de forma séria, estas pessoas que alegam contacto presencial com outras entidades ou resultado de aparentes sonhos que têm, que durante a noite são levadas para algum lado. Mas qual é a realidade disso? É apenas um sonho ou de facto isso aconteceu? Há aqui um impacto, e são vários os psiquiatras, inclusive, nomeadamente o professor John Mack, da Universidade de Harvard, morreu em 2003, penso, se não me engano, e que acabou por ter problemas, inclusive em Harvard, acabou por perder a sua cátedra, mas ele começou-se a interessar pelo fenómeno do contacto, pelo fenómeno das abduções. Conseguiu perceber que, de facto, havia algo mais para além de pura fantasia. Havia algo ali. Nós cá em Portugal temos o professor Mário Simões, a doutora Gilda Moura, que também fazem investigação sobre estes casos, e que é um fenómeno também relatado a nível mundial. Agora dispersei um bocadinho para além da conversa, okay. da pergunta que tinha sido não, feita não. inicial. Francisco, mas eu acho que isto está a mudar. Até agora, realmente as pessoas eram consideradas loucas, era algo que nós não podíamos falar abertamente, e eis-nos aqui a falar sobre este tema sem tabus. E eu acho, ou penso, ou sinto que de alguma forma isto está a ser muito rápido. E eu vi aquela entrevista com o David Grush e eu achei aquilo fantástico. Não é novo, na verdade, já temos tantas pessoas a relatarem no passado que isto existe, que existem naves, que existem até seres, mas é sempre tudo muito, assim, muito pouco divulgado. Mas neste momento, não, isto está. Não é pouco divulgado. Esse também é um caso de estudo. São os mídia que não têm interesse ou têm medo de abordar o tema. Porque a informação existe e está bem, seja através de livros. Livros não faltam, não é? Os documentários, o National Geographic, o canal História, o Discovery, enfim, passam a vida a bombardear com a informação sobre isso. É verdade também que muitas vezes os próprios documentários são um pouco sensacionalistas, é a parte comercial da coisa, e nós já participamos para esses canais todos. Para o canal História fizemos o Extraterrestres, portanto foram três temporadas, fizemos um total de 18 episódios, depois fiquei encomendado uma quarta temporada que entretanto não se realizou. Fizemos o UFO Europe, os casos mais emblemáticos a nível europeu, e Portugal é o mais bem representado em número de casos e documentadores, por exemplo. Isto foi em 2011, se não estou em erro. E, portanto, nós temos bons casos que estão bem estudados e estão bem documentados, que envolvem pilotos da Força Aérea, por exemplo, e são pouco conhecidos lá fora. E se calhar também acabam por ser pouco conhecidos cá dentro, mas lá fora são pouco conhecidos. Cá, por exemplo, o Henrique Oliveira, produtor, produziu aquela série Os Encontros Imediatos, deu na RTP2, versa precisamente sobre os casos mais estudados dentro do CETEC, o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, da Universidade de Fernando Pessoa, e são casos que envolvem, lá está, ou militares ou mesmo situações de civis. E, portanto, não é que haja falta de informação e que não
inclusive muito discutido em determinados círculos. O que fez a diferença, sem dúvida alguma, foi a publicação deste artigo no New York Times em 2017, a 16 de dezembro de 2017, a dar conta de que tinha existido o ATIP, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, em que, de repente, o responsável por esse programa começou a falar e a ser requisitado muito pelas várias televisões dos Estados Unidos, e a partir daí começou a ser falado um pouco por todo o mundo. Essa foi a diferença em termos de algum despertar por parte dos mídia, embora nos Estados Unidos a situação seja bastante diferente. Existem conferências quase todos os meses, existem um merchandising brutal. É verdade que ainda há muita colagem para o maluquinho, é verdade, e os próprios congressos, às vezes, a assistência são pessoas, às vezes, um pouco afetadas, é verdade, mas lembro do Larry King, no seu famoso programa da CNN, teve muitos convidados a falarem sobre este tema, desde situações de pilotos ou agentes de informação, enfim, a produtores, inclusive, de documentários. Nós tivemos, nos Estados Unidos, em 2001, no National Press Club, em Washington, tivemos o Stephen Greer a produzir uma conferência de imprensa com várias testemunhas, sejam militares, sejam ligados a agências de inteligência, sejam, como é que se diz, pessoas ligadas ao fornecimento de tecnologia ou equipamento para o Departamento de Defesa. E eles basicamente criam imunidade perante o Congresso para poderem depor sobre aquilo que sabiam, e estiveram lá, enfim, dezenas, se não centenas de testemunhas. Quem não deve não tem, mas o certo é que eles não conseguiram nada com isso. Depois houve uma repetição dessa mesma, mas com outros indivíduos, em 2007, em 2010, que foi concretamente até sobre a situação da vulnerabilidade das agências, das bases nucleares, enfim, na presença deste fenómeno. Depois de 2013, Stephen Bassett organizou também uma chamada Audiência Civil, em que também convidou antigos membros do Congresso e do Senado para ouvirem testemunhas do mundo inteiro a falarem sobre o assunto. Portanto, a coisa tem sido, há um esforço contínuo de trazer informação para fora. Agora, os mídias claramente não têm interesse. Preferem o futebol, a telenovela, enfim, as novelas políticas, os romances, etc. Nós próprios, cá em Portugal, nós tentamos constantemente tentar chegar aos jornalistas e passar informação, e são muito poucos aqueles que ligam. Não dá audiências, não é? Exatamente, é isso, não dá audiência. Ou há uma exploração do ridículo, que é a única forma de ganhar audiência. E para isso não estamos disponíveis, não é? Creio que a CMTV não é um talvez não seja simpático o que eu acabei de dizer, mas já está, não seja, por exemplo, um dos canais mais propícios para uma revelação de informação, se calhar tão séria como esta. Eu acho que não. Depende da forma como é conduzida a apresentação da informação, como é óbvio. Então, Okay. Por exemplo, a Vanessa Fidalgo, jornalista da CMTV, do Correio da Manhã, e que escreveu um livro que é precisamente este, Avistamentos de OVNIs em Portugal. No fundo, aproveita a informação que tem já o professor Joaquim Fernandes, que também apresentou este livro, Fecheiros Secretos Portugueses, ou à Portuguesa, e ela que fez este levantamento de casos, enfim, ajudada lá está pelos elementos do STEC, que foram quem investigaram originalmente todos estes casos que envolvem a Força Aérea Portuguesa, e ela ajudou, no fundo, a promover também um pouco destes avistamentos, desta informação, e eu tenho ideia que há pouco tempo, precisamente por causa disto que tem ocorrido nos Estados Unidos, a CMTV voltou a abordar alguns destes casos. Agora, é verdade, há sempre um certo sensacionalismo, a utilização da musiquinha
dos X-Files, não é? Portanto, para dar sempre aquele ar sinistro. Então, enfim, é o que vende. É o que vende. Este homem aqui, o David Grush, falou de uma coisa que me fez, que para mim foi nova vinda de estudos, vinda de alguém ligado a esta área, que é veículos fala em veículos de tecnologia de origem não humana. Não fala apenas de extraterrestres. Parece que Certo. de repente o leque está muito maior. Eu gostava de aprender mais sobre isto. Bom, vamos lá ver. De facto, o David Grush é uma testemunha que surgiu agora, recentemente. Ele é um militar com um currículo invejável. Ele, a partir de 2017, com esta abertura, em que o próprio Congresso, de repente, foi apanhado de surpresa e houve congressistas que quiseram saber o porquê de terem financiado, porque houve dinheiro que foi canalizado para este programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais, cerca de 22 milhões de dólares. Não é assim muito, em função daquilo que é o budget anual do Departamento de Defesa, mas os congressistas quiseram saber porque é que nós aprovamos isto sem haver accountability, portanto, sem termos tido sequer opinião sobre o assunto e não nos terem sido apresentados resultados, não sabemos para que é que isto foi. E, portanto, começaram a ocorrer algumas audiências à porta fechada para tentar perceber o que se passava. De repente começou a haver mais pressão também. Portanto, houve um certo... como é que é dizer? O estigma começou a desaparecer. Houve alguns pilotos que começaram, de repente, sentiram-se entusiasmados ou mais à vontade para virem a público também começar a falar sobre o assunto, embora lá está. Nós temos décadas de gente que veio a público tentar passar a informação e que, enfim, não nos deram caso. Mas nesta situação, de repente, a própria Marinha dos Estados Unidos começou a dizer que tinha que rever os procedimentos de reporte por parte dos seus pilotos, e começou a haver enfim, um build-up, um aumento de pressão para que a coisa funcionasse corretamente. E depois há uma série de coincidências políticas, nomeadamente a questão, há esta sempre ligação de está escondido, o Pentágono não conta, e portanto isso há uma colagem com o chamado Deep State, não é? A conspiração. E alguns, o Trump nesse aspecto era muito, nós vamos lutar contra o Deep State, contra as forças ocultas. Ele cavalgou muito essa narrativa. E essa colagem depois aos OVNIs. É? E, portanto, de repente, houve essa coincidência de o Trump começou portanto, se não estás comigo, estás contra mim, estás despedido. E foi decapitando, entre aspas, foi despedindo muitas pessoas que estavam da velha guarda, que estavam no Departamento de Defesa, no Pentágono, e de repente há gente mais pró-libertação da informação que chega a cargos de poder que lhes permitem, de facto, rever as coisas. E de repente, em 2020, é conseguido incluir na lei de defesa para 2021 a criação de uma UAP Task Force, uma força de trabalho de análise do fenómeno, e inclusive obrigava essa Task Force a publicar resultados periodicamente e a ter também, a vir a público, no fundo, a apresentar esses resultados. Nós tivemos a 25 de junho de 2021 o primeiro relatório apresentado, onde eles assumem que entre 2004 e 2020 foram analisados 144 casos apenas com pilotos da Marinha, portanto a Força Aérea nem sequer está aqui incluída, só Marinha, 144 casos, dos quais apenas um foi conseguido explicar, os outros 143 não conseguiram explicar, precisavam de mais informação. Dentro desses 143, cerca de 18 há near misses, portanto, quase colisão com estes objetos. E isso, para eles, quer dizer, que traz aqui um problema de segurança aérea. Não é? E, em alguns casos também, representa realmente a tecnologia ou
o comportamento aerodinâmico daquilo que foi observado desafia o conhecimento atual das leis da física. E pronto. Portanto, foi preciso estudar mais. E, portanto, no ano seguinte foi alocado mais dinheiro para o Orçamento de Defesa para estudar mais isto. Entretanto, houve audiências no Congresso, audiências no Senado, foi montada a Task Force, foi remodelada e foi dado um novo nome. Mas houve sempre aqui esta tensão, que já existia no passado, entre as pessoas que são a favor da desclassificação da informação e as pessoas que querem reter a informação. Antigamente, aqueles que queriam reter a informação estavam em maior número, de repente houve aqui um volte-face, mas essa fricção continua a existir. Ao ponto de repente, a pessoa que está à frente da que já não é Task Force, é o escritório, o departamento de All Domain Anomaly Reconnaissance Office, portanto, reconhecimento de anomalias em todos os domínios, será mais ou menos isso. E ele fez recentemente, portanto, houve uma audiência com ele no Senado, e ele disse, pronto, não conseguimos o nosso esforço é que portanto, possam estar mais sem problemas, sem problemas de se sentirem oprimidas ou ridicularizadas. Nós queremos ter acesso à informação, mas a senadora também lhe questionou, mas vocês não conseguir, tiveram algum problema de acesso à próxima informação, ou seja, em termos de clearances, em termos de acessos de inteligência, vocês tiveram algum problema? Eu disse, isso também tem que ser. No facto, fomos negados alguma informação, não vamos chegar. Isso também tem que ser revisto. Mas tentou pôr um bocadinho os paninhos na fervura e estamos a ver. Não sei se foi Estamos março aqui ou com algum problema em conseguir ouvi-lo, Francisco. A sua net deve estar Sim. aí. Agora sim. E fugiu, caiu mesmo. Mas pronto, estava aqui num enquadramento muito interessante. Uma das coisas que eu gostava, aliás, eu tenho uma data de coisas para questionar, não é? Não vamos ter tempo para questionar tudo. Vamos, fazemos Desculpem, dois. Ok, lá está. Olá. não sei o que se passou. Estão a ouvir. Sim, Sim, sim. sim. Estávamos no Eu peço momento, desculpa ficamos naquela altura em que no Senado ele diz que não teve acesso à Pronto, informação toda. o líder do departamento disse que não conseguiu ter acesso a tudo, portanto havia necessidade de rever os procedimentos de acesso a canais de inteligência, portanto não conseguiu ter tido acesso a tudo, mas tentou pôr um bocadinho de água na fervura. Isto foi a cerca de março, abril. Depois houve uma audiência da NASA, que também veio dizer, enfim, que não há evidências. Eles dizem que não há evidências, mas eles seriam à partida a agência mais indicada para aliar, até porque houve inúmeros astronautas no passado que falaram sobre fenómenos que observaram, situações estranhas, e alguns deles falaram mesmo que, face à informação que tinham tido acesso, nós estávamos a ser visitados por outras inteligências. O Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, foi muito perentório nisso. O Gordon Cooper, inclusive, chegou a fazer parte de uma comissão que tentou levar às Nações Unidas a discussão do fenómeno OVNI em 78, e ele também estava... ele próprio tinha tido uma observação de um disco que tinha pousado e tinha saído lá duas criaturas, portanto, ele próprio teve essa observação em primeira mão. Portanto, era um dos... Mas são inúmeros os astronautas. Portanto, a dizer a NASA que foi apanhada de surpresa não é verdade, porque, quer dizer, não vai recrutar pessoas que não sejam minimamente capazes, não sejam minimamente inteligentes para tentar perceber o que estão a ver, não é? Portanto, logo eles. E o certo é que, logo após estas duas audiências que houve, o Christopher Mellon, que foi subsecretário de inteligência no Departamento de Defesa, é uma pessoa muito, muito ligada não só ao Departamento de Defesa, mas também ao Congresso, etc. Ele publicou um artigo no Político, portanto, que é um site de referência nos Estados Unidos. Também existe uma versão para a Europa,
onde, a dizer que havia casos de recuperação de material, recuperação de naves que tinham que ser estudadas, e, portanto, ele nem sequer mencionou as audiências que tinha havido há uma semana atrás, e ele começou logo a dizer isto. Há muito mais por onde estudar e há informação que está a ser ocultada. E é neste seguimento que aparece o David Grush. David Grush, que tinha feito parte da Task Force, e fruto da informação a que teve acesso e pela forma como estava a ser conduzida a informação, ele fez uma queixa no Inspetor-Geral para as Atividades de Inteligência nos Estados Unidos. Foi ouvido sob juramento, o Inspetor-Geral deu credibilidade à queixa e às alegações que estavam ali a ser feitas, abriu um processo que neste momento ainda está a ser conduzido. Ele já foi ouvido em várias outras audiências à porta fechada. Houve imensos outros militares que vieram corroborar todo o currículo dele e alguns corroborar as alegações que ele fez. E neste momento que está, enfim, o despertar do interesse foi tal que, num momento em que a política nos Estados Unidos está altamente polarizada, ou estás comigo ou estás contra mim, e entre republicanos e democratas é um ambiente de cortar à faca, e neste momento temos os dois partidos sentados à mesma mesa para discutir o fenómeno. Ou seja, há um projeto de lei neste momento que é bipartidário, portanto, tem contributos de ambos republicanos e democratas. É um projeto de lei, se for a ler, é referido inteligência não humana mais de uma dezena de vezes. Prevêem a criação de um novo organismo de supervisão desta informação, portanto, quase como se fosse a retirar a credibilidade às duas últimas Task Force, e à atual existente, a AARO, e à NASA. Inclui nessa nova comissão que irá ser criada um sociólogo e um economista. Acho muito curioso, porque um sociólogo será sempre para tentar entender quais serão os impactos para a sociedade, por ter acesso a esta informação, e o economista, os impactos a nível da bolsa, etc., uma vez que for soltada a informação, não é? Porque, claramente, imaginem o que será a Apple ou a Tesla, que vivem em função da última tecnologia que nós conhecemos, e de repente alguém vir dizer, mas há tecnologia muito superior. Avançada, não é? E de repente todas as ações dessas companhias de tecnologia podem cair a pico. Não é? Portanto, há que esse impacto pode ser demasiado grande na sociedade também e criar um caos económico grande. E, portanto, acho curioso que tenha que haver essa preocupação, que faz todo sentido, não é? Mas que agora esteja escarrapachado ali no projeto de lei. Bom, e agora, só para dizer que esta próxima quarta-feira, dia 26, vai ocorrer, então, uma audiência no Congresso, onde vai ser ouvido o David Grush, onde vai ser ouvido o Ryan Graves, que é um piloto que se chegou a cruzar com uma bola dentro de um cubo, ele e outro piloto, e o David Fravor, também um comandante e piloto da Marinha, que também teve um caso chamado Tic Tac, que foi um objeto que andou a brincar com os aviões, uns aviões F-18 Super Hornet, que são o topo da tecnologia americana, e os objetos andaram a brincar com os aviões, claramente. E, portanto, vai ser interessante ver, até porque quem está a liderar esta comissão são congressistas republicanos, muito ligados a esta coisa de descobrir o que é a conspiração e o deep state, mas que estão muito motivados em tentar chegar ao âmago da questão, né? Portanto, a tentar que saia a informação toda cá para fora. Portanto, são tempos interessantes, sem dúvida alguma. Sim, e provavelmente vamos... coisas... Diz. Força. Eu não queria terminar a nossa conversa sem lhe colocar pelo menos duas questões muito rápidas. Uma delas tem a ver um bocado com o que estava a falar.
Um, o professor, que eu agora me esqueci o nome, mas entretanto já me recordarei, é um professor brasileiro, e eu acompanho já há algum tempo. Ele trata de temas mais espirituais, mais esotéricos, mas ele teve uma tirada que me fez pensar muito. Nós abordamos sempre tudo aquilo que não conseguimos explicar como uma ameaça. Certo. A vida não inteligente, digamos assim, ou a vida inteligente não humana, nós vemos sempre como uma ameaça, porque é algo que desconhecemos, não conseguimos explicar. E então a tirada deste professor, ele diz o seguinte: como é que nós conseguimos, ou alguma vez vamos conseguir, matar uma vida que não obedece aos parâmetros físicos, digamos assim, ou às leis físicas da Terra? E então ele diz que uma coisa completamente absurda, estar a tentar eliminar uma vida que tem mais inteligência que a nossa. Concorda com esta visão? Ah, essa, aí estamos a entrar no campo da ética, da ética. ah, Se nós já temos muita facilidade em matar o próximo, não é? E o ser humano é muito hipócrita nesse campo, não é? Portanto, desde que esteja longe da vista, não há problema, não é? Portanto, é para nós mais ou menos, não dói, não dói à vista, não dói ao nosso corpo, portanto, nós estamos quase adormecidos. Morrem crianças, matam-se mulheres, etc. Pronto. Começar a pensar em respeitar a vida de outras inteligências, com a qual nós não temos necessariamente um elo de ligação emocional. Não sei como é que isso vai correr, não é? Porque mesmo no mundo animal nós fazemos barbaridades atrás de barbaridades, à exceção eventualmente do cão e do gato, e mesmo assim E há quem os maltrate, não é? Mas todo o resto do nosso ecossistema é extremamente maltratado pelo ser humano. Portanto, a possibilidade de fazer mal a outra inteligência, com a qual, lá está, não há essa relação emotiva, sem dúvida alguma que essa primeira abordagem de defesa, de desconfiança, não sabemos quem é que está ali, com que intenção é que está. Mas e já agora, desculpe, deixe-me só voltar atrás, porque há bocado fizeram uma questão das inteligências não humanas, o que é que isso significa, que abrangência é que isso tem. Nós, de facto, hoje em dia não se fala tanto no extraterrestre, fala-se no interdimensional, no extratemporal, no ultraterrestre, no intraterreno. Portanto, há aqui uma série de hipóteses que a comunidade e mesmo vários cientistas académicos ligados ao estudo do fenómeno, seja cá na Europa como nos Estados Unidos, começaram a entender que o extraterrestre é demasiado. Ver tudo como extraterrestre é demasiado simplista. Um extraterrestre, alguém que vive num outro planeta, que está a milhares de anos de distância, anos-luz de distância, ou a estrela mais próxima penso que está a 4 anos-luz de distância, quer dizer que a 333 mil km por segundo demoraria 4 anos a cá chegar. E se nós, à luz dos nossos conhecimentos, sabemos que não é possível andar à velocidade da luz, coloca-se essa questão, como é que eles chegam cá? Portanto, podem haver outras inteligências muito mais avançadas, mas como é que eles conseguiram resolver esse problema? Se calhar estão lá ao longe e vamos continuar a comunicar apenas com sinais de luz e sinais de fumaça. Não é? Ou então, Outras hipóteses que começaram a colocar foi, de facto, o interdimensional, vivem noutras dimensões e, de facto, conseguem se fazer manifestar cá, da mesma forma que nós não vemos essas outras dimensões, mas eles terão capacidade para olhar para a nossa. Assim como alguém dentro de um plano, de uma folha de papel, não nos conseguiria ver a nós, só conseguiria provavelmente ver as nossas sombras ou a nossa interseção com a folha, mas mais não conseguiria ver.
calhar o nosso Einstein migrou para lá. Por exemplo. Os extratemporais, eu acho interessante, portanto, alguém fora do nosso registro temporal e dentro há físicos, há cientistas e mesmo do, dentro do Congresso há alguns políticos que já também vão nessa narrativa de podermos ser nós do futuro. Acho curioso, acho muito interessante. Nós do futuro. Há também uma outra que está muito em cima da mesa, que seja uma civilização ancestral que vive cá na Terra há milhares de anos, que vive aqui no nosso meio e que de vez em quando se manifesta. Eu gosto dessa. Portanto, no fundo há quase hipótese para todos os gostos. Agora, que exige mais... Há muitas evidências que apontam em diferentes caminhos. E isso, lá está. Será que é uma origem só, com diferentes tipos de manifestação? Ou são muitas origens, lá está, que depois permitem ter essas manifestações alargadas? Nós temos desde a alegação de interação com seres físicos, com diferentes morfologias, a interação com quase chamados espíritos, ou seres de luz, ou, enfim, onde é que está aqui, qual é a relação entre eles? De facto, é uma mesma origem que se manifesta de forma diferente consoante o observador, ou são diferentes origens? Podemos ter um extraterrestre, um interdimensional, um extratemporal, todos aqui a visitar-nos como um jardim zoológico, a fazermos experiências. Portanto, São demasiadas incógnitas. mas, portanto, não está descartado de forma pelo menos liminar, digamos assim, a possibilidade de estas inteligências não humanas, em determinados momentos da história da humanidade, terem de facto nos ajudado. E aqui, objetificando muito rapidamente, há algumas teorias que defendem que, por exemplo, as pirâmides do Egito terão sido ajudadas a construir por uma tecnologia que ainda hoje o ser humano não conseguiu desenvolver. Como é que vê essa teoria? É uma teoria, quer dizer, eu não tenho, é uma teoria que é muito bem explorada por diversos futuristas, mas não deixa de ser especulação, nós não temos Evidência. dados, enfim, é uma especulação, é uma teoria, mas que não tem grande suporte a nível científico, porque nós não conseguimos chegar a essa conclusão de forma tão, quer dizer, nós sabemos que aquilo está lá, que aquilo foi construído e que não sabemos como é que foi construído. Não sabemos para além disso. Não é? Portanto, o alegar que foi uma inteligência superior que nos ajudou, de facto, não só a fazer aquela construção, mas o próprio alinhamento com as constelações XPTO, a forma como aquilo está alinhado com as próprias as Relação de ley lines, Orion, não é? por exemplo. Então, é extremamente complexo. Será que é só fruto da coincidência? Ou é difícil? Mas aí em que lá está, entramos por um campo que tem demasiado ruído e não ajuda à discussão séria, porque é muito fácil chegar àquela conclusão simplista de 1 mais 1 igual a 3. E isso não ajuda à discussão. Ok. Faltam dados. Eu não resisto a colocar-lhe duas questões muito rapidamente. Eu sei que a Madalena já está farta de me ouvir. Não. No entanto, como é que viu há uns meses atrás aquele aparente emergir de avistamentos e da questão OVNI? Parece que de repente toda a gente via OVNIs em todo lado. Há poucos meses atrás. Isso veio Poucos meses atrás. Sim, houve ali, eu penso que foi ali no início do ano, houve ali nos próprios mídia vários relatos de que estava a Não, aparecer. estamos a falar dos balões chineses. Pronto, Então, terá sido mesmo isso, terá sido algo mais e foi acobertado, na sua opinião? não, eu acho que de repente, vamos lá ver, é verdade que a própria Arrow, portanto, a sequência da Task Force, eles disseram que assumiram que estavam a reorientar e a afinar a instrumentação de detecção
para determinadas, como é que é dizer, determinada calibragem que pudesse ser mais abrangente. E a partir do momento em que começaram a fazer isso, de repente deram-se conta do primeiro balão espião chinês, né, que demoraram bastante tempo. O próprio Departamento de Defesa disse: nós vamos deixar que ele chegue a um determinado ponto, porque ele tem uma envergadura considerável, vamos deixar que ele chegue ao mar, aí vamos abatê-lo, para depois também ser mais fácil de recolher todo este equipamento e proceder à análise, de tentar entender o que é que está aqui em causa e que tipo de informação é que eles podem ter recolhido. E eles perceberam que era claramente um balão chinês. A administração do Biden, no entanto, até foi bastante atacada. Como é que demoram tanto tempo a bater um balão? Mas o Departamento de Defesa explicou bem. Nós queremos que ele chegue a um determinado ponto, queremos que o deixe ir, também para dificultar depois o acesso que outros possam ter na captura dos restos, dos detritos do objeto, e depois estudá-lo. Entretanto, houve mais 3 situações, no espaço de uma semana, de objetos não identificados que foram detectados também sobre espaço aéreo restrito, enfim. Imediatamente foram abatidos. Portanto, não houve sequer tempo de espera. Viram e dispararam para abater. Para mim, e obviamente que é verdade que nunca foi dada a conhecer a explicação final, ou o reconhecimento final que aquilo eram balões. Mas, e eu fiz um vídeo até sobre isso, pela ordem de ideias, eles de repente viram um balão e de repente perceberam, foram ver nos registros, os registros do Departamento de Defesa, havia identificação de outro tipo de objetos semelhantes ao longo dos últimos anos, que passaram também por áreas restritas, sensíveis, mas que não havia uma cadeia organizada para recolha e tratamento dessa informação, simplesmente está no registro, mas não foi tratado. E eles, de repente, quer dizer, ficaram em pânico, estamos a ser invadidos, quer dizer, a China pode ter aqui milhares de balões a sobrevoar tudo, e nós nunca detectamos esta ameaça, digamos assim, não é? Estamos a ser observados, nós conduzimos a observação, com certeza, por satélites espiões, os aviões ultra secretos que conseguem ver uma agulha num palheiro. E nós, de repente, com meia dúzia de balõezinhos, estamos também a ser observados. E, portanto, foi depois criado, a mídia foi no jogo, porque o próprio Departamento de Defesa, acho que, não sei, devem ter achado graça e alguém disse, sim, os extraterrestres também não estão descartados, eu posso ser extraterrestre. Mas, quer dizer, se uma pessoa fosse saber pela narrativa, pela circunstância, pelo contexto, é óbvio que eram outros balões. Aliás, depois até houve uma equipa amadora lá de uma escola qualquer no Utah, que tinham lançado uns balões também para recolha de informação para um trabalho da astronomia da escola, e que de repente tinham perdido ligação com o balão. E calhava mais ou menos com o padrão de deslocação do balão, calhava mais ou menos com aquilo que foi detectado pelo Departamento de Defesa. E, portanto, houve um frenesim global, cá mesmo em Portugal também se falou muito sobre isso e tal, mas para quem não está atento, pode ser enganado. Para quem está dentro do contexto, é difícil. Muito rapidamente, acha que já estamos como humanidade mais preparados e há bocadinho falava de maturidade, para olharmos para todo este universo imenso e para o cosmos e lidarmos bem com a ideia de haver inteligências para além daquilo que a nossa compreensão abrange? O mundo ocidental, sim. Sim, quer dizer, está mais bem preparado, ou franjas do mundo ocidental estão mais bem preparados para lidar com a informação. Porque têm acesso à informação, têm acesso aos documentários, têm acesso aos vários filmes do Hollywood, também é uma forma de enculturação. O resto do mundo, não. O resto do mundo passa conflitos, guerras. Portanto, tem muitas outras prioridades
para além de se terem que preocupar com extraterrestres. Portanto, não estão nem aí, não têm acesso à informação, não sabem o que se passa, e lá está, tem outra prioridade, é sobreviver, tentar chegar à Europa, tentar chegar aos Estados Unidos, ver os problemas político-sociais dos seus países serem resolvidos. Portanto, franjas do mundo ocidental estão preparados, o resto do mundo não. Vou só colocar-lhe uma questão, peço desculpa, mas se realmente existem detritos, naves, o que quer que seja, que já existe no nosso planeta há tanto tempo, e agora começa a ser realmente aceite, quem é que está a beneficiar dessa tecnologia, dessa informação? Isso é mais ou Sim, menos claro. Isso é mais ou menos claro, não é? guerra, não é? Claro, portanto, claramente os departamentos de defesa, ou se calhar departamentos secretos dentro dos departamentos de defesa, têm acesso a essa informação restrita, que no caso dos Estados Unidos, desde sempre é confirmado por pessoas que estiveram lá dentro ou pessoas que tiveram acesso à informação. Portanto, é uma informação compartimentalizada que só se tem acesso com a necessidade de saber. Portanto, as patentes deixam de funcionar. Portanto, pode chegar um general e ser negado o acesso à informação por um sargento, por exemplo. Porquê? Porque não tem necessidade de saber, não está por dentro do projeto. Enfim, são tantas. Eu já falei pessoalmente com pessoas de dentro que me confirmaram isso. Enfim. Portanto, mesmo quem está por dentro do projeto nunca tem noção do contexto total. Ou seja, tem acesso a esta parte da informação, mas não tem acesso ao todo. Portanto, pode trabalhar numa parte da informação só, mas não tem acesso ao todo. Portanto, é difícil, e acredito que, mesmo agora com as audiências e mesmo com a aprovação deste novo projeto de lei nos Estados Unidos, mesmo assim, acredito que nunca iremos ter acesso à informação total. Agora, sim, com certeza que desde os anos 40 que é alegado, e eles têm acesso à informação e estão a trabalhar para o seu próprio proveito. Temos o major Donald Keyhoe, foi o primeiro a alertar para o encobrimento que estava a ser feito dentro do Departamento de Defesa, dentro do Pentágono, sobre o acesso a esta informação, a descredibilização que estava a ser feita, a perseguição a testemunhas, etc., que estava a ser negado o acesso a uma informação para proveito próprio. Portanto, o general Eisenhower, no seu discurso de despedida, fez um alerta chamou-lhe o complexo industrial militar, que estava a ganhar uma dimensão tal que era impossível de controlar. Portanto, ele, enquanto presidente, de repente tinha perdido controlo à coisa. Portanto, e havia um complexo que trabalhava de forma, não é descontrolada, mas sem supervisão, com acesso a fundos quase infinitos, e que se sobrepõe àquilo que é, no fundo, ao próprio Estado, digamos assim. E estamos a falar nos anos 50. Estamos em 2023, portanto. Isto agora é mais rápido. Pode ser, e eu acredito que esta informação comece a sair cá para fora. Alguma, sim. Mas como bem referiu, não é informação nova. Não. Sim, mas eu acho que em toda essa tecnologia, com toda a certeza, há aí informação que pode ajudar a humanidade. Não é necessariamente isso que interessa. Nós hoje em dia temos muita tecnologia que permite ajudar a humanidade e nem sempre é utilizada da melhor forma. Não é? Nem sempre é canalizada para as melhores intenções. Nós temos um continente africano, enfim, que é abusado, explorado por toda a gente. As pessoas fecham os olhos e alegam ignorância, mas, quer dizer, o que se passa no continente africano devia fazer doer a toda a gente, não é? Sim. Seja no continente africano, seja
a mesma coisa na América Latina. Há tanta coisa que não se fala nos mídia. Os jornais e os telejornais estão sempre a preocupação no futebol, a guerra na Ucrânia e o jogo político. A pessoa não tem noção daquilo que se passa da contínua, quer dizer, de vez em quando abordam a questão das migrações e aquela catástrofe que existe das travessias no Mediterrâneo, mas isso acontece todos os dias. Aquela gente toda dos vários países que estão com graves problemas económicos na América Latina, toda aquela gente quer chegar aos Estados Unidos, isso também não se aborda. As inúmeras guerras que existem nas antigas repúblicas soviéticas, as inúmeras guerras que existem em África, a perseguição às minorias religiosas e étnicas na Ásia, enfim. Ou seja, nós não temos acesso, a não ser que vamos procurar nos diferentes órgãos de informação e alguns até mais de nicho, não é? Quer dizer, são gastos milhões ou milhares de milhões em eleições, quando podia esse dinheiro ser canalizado para ajudar pessoas em necessidade. Não é? Nós gastamos milhões para ir buscar os recursos na Síria, no Iraque e não sei o quê, mas destruímos aquelas civilizações, essas pessoas depois, obviamente, querem uma vida melhor, veem que a Europa seria o ponto de salvação, mas se nós resolvêssemos os problemas, se nós canalizássemos esse dinheiro para resolver os problemas da infraestrutura daqueles países, deixámos de ter um problema de imigração, não é? Porque as pessoas sentiam-se bem nos seus países. Mas não, as pessoas querem. A aplicação de dinheiro, no fundo, é mais para tentar tamponar o acesso à Europa, continuar a explorar os recursos daqueles países e manter aquela gente miserável. Portanto, nesse aspecto, eu não vejo de que forma é que a desculpa de ter acesso a uma tecnologia superior possa fazer a diferença. Pois é. Voltamos ao início. Temos que despertar consciências, temos que expandir a nossa consciência individual e da humanidade. É e depois isso, estamos lá. Aos bocadinhos. Sim. Aos bocadinhos, sim. Mas vamos conseguindo. Francisco, muito, muito grata por ter estado connosco. Nada. É um gosto sempre conversar consigo. Foi uma segunda conversa. A nossa primeira conversa já foi há 2 ou 3 anos, talvez. É verdade. É verdade, já foi. É sempre um gosto. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi. Havia muito mais para dizer. Eu sei que o tempo é extremamente limitado, portanto. Pois enfim. é. Por isso vai ser notificado mais vezes para estar aqui. Com certeza, será sempre um gosto. Será sempre um gosto. Obrigado por esta conversa esclarecedora e também agradável. Que o nosso contributo sirva para, pelo menos, trazer mais alguns vislumbres a quem nos acompanha. Obrigado e pela disponibilidade, pela simpatia e por tudo aquilo que partilhou aqui connosco. Obrigado eu também pela oportunidade. E nós, até breve, ao próximo Inquietações. Cá estaremos.